Boa tarde a todos. Me chamo Maximiliano e eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Análise da Serventia e da Irregularidade Longitudinal de Pavimentos Flexíveis com o auxílio do smartphone. O objetivo geral desse trabalho é avaliar a condição funcional e a irregularidade longitudinal de vias importantes na cidade de Alegrete. Como objetivo específico, nós temos gerar mapas ilustrados, mostrando essa serventia e a irregularidade longitudinal a partir de uma escala de cores, e confrontar esses dados. E depois nós temos como sugerir prioridades de manutenção dos trechos analisados. Bom, a avaliação dos pavimentos é basicamente feita de duas formas. Primeiro, a avaliação estrutural, que leva em consideração a concepção de projeto, que não é o escopo desse trabalho, e a avaliação funcional, que leva em consideração as condições da superfície do pavimento, basicamente com o valor de serventia atual, VSA, e através da irregularidade longitudinal. Bom, o valor de serventia atual ele nada mais é do que uma atribuição numérica, cuja medida está subjetiva e aplicada por um corpo técnico avaliador, bem treinado, e compreendido numa escala de 0 a 5. Nós temos a tabela 1 exemplificando esse padrão de conforto ao rolamento, que vai de excelente a péssimo, sendo excelente 4 a 5 e péssimo 0 a 1. Essa seria a folha de avaliação dos avaliadores, onde é prescrito o valor estimado para cada trecho, algumas observações e o número do avaliador. Bom, para a irregularidade longitudinal, o DENIT ele caracteriza que a irregularidade ela é definida como um conjunto dos desvios da superfície de rolamento dos pavimentos, em relação a um eixo, a um plano de referência. Esses desvios, eles, entre outros inconvenientes, eles afetam a qualidade do rolamento dos veículos e a ação dinâmica que as cargas exercem sobre a via. Bom, falando um pouco sobre o smartphone na avaliação do pavimento, embora ele seja considerado um medidor do tipo resposta, os smartphones eles não funcionam como um medidor convencional da classe, já que eles não medem diretamente o perfil do pavimento como um perfilômetro, apenas as acelerações verticais por meio de sensores presentes no dispositivo que está fixado internamente ao veículo. Para estimar essa irregularidade longitudinal, é utilizado o cálculo da raiz média quadrática da aceleração vertical, onde N é o número de pontos do trecho analisado e A é o somatório das acelerações verticais do trecho. Bom, os métodos de avaliação, então, esse trabalho ele se concentra na avaliação funcional. Para a irregularidade longitudinal, foi utilizado o aplicativo SensorLab, que vai estimar o valor de RMSVA. Já para o valor de serventia atual, é seguida a norma do DENIT número 009/2003 Pro. Bom, falando um pouco do aplicativo SensorLab, as coordenadas elas são apresentadas por cores diferentes em cada eixo ou sentido de leitura, dependendo da orientação do smartphone, como mostrado na figura 12, onde o eixo X seriam movimentos para frente ou para trás, o Y para o lado ou para o outro, e o eixo Z seria o eixo de análise, que seriam as acelerações verticais, para cima ou para baixo. Falando do levantamento e o processamento dos dados, os dados eles serão separados em trechos de a cada 10 metros, baseados no na relação entre tempo e velocidade média e aplicados na equação do RMSVA. É importante lembrar que é necessário descontar o valor da aceleração vertical no eixo analisado, que seria o eixo Z. Essa daqui é um exemplo da tabela já resumida, onde nós temos os dados de 10 passadas, são dados incompletos, apenas para exemplificar. Nós temos a passada 1 até a passada 10 e é calculado, então, o RMSVA médio. A partir desse RMSVA, é plotado o gráfico para cada passada
e então plotado o gráfico do RMSVA médio entre essas 10 passadas. Por fim, esses dados eles vão ser analisados e confrontados juntamente com o valor de serventia atual, que ainda será medido, e, por fim, serão plotados os gráficos com escalas de cores mostrando a serventia do pavimento. Essas são as referências que foram utilizadas. Muito obrigado.